A exposição Manuel Santiago, mestre impressionista, ela busca prioritariamente trazer a público um artista que foi da maior significação para a construção da arte moderna brasileira. Eu considero ele o pioneiro dessa trajetória da arte moderna e ele não é muito explorado, ou seja, no meio culto, nos colecionadores, naqueles que conhecem o valor da obra, ele tem o seu campo, ele tem toda uma possibilidade de ser reconhecido e de ter todo o credenciamento que ele merece e tem. Mas o público em geral, porque o público é muito movido por uma verdadeira propaganda, a propaganda dos modernos, a propaganda dos contemporâneos, a propaganda dos pós-modernos. Ela não vai descobrindo os verdadeiros valores que serviram de alicerce para a construção de toda a nossa trajetória, de toda a nossa modernidade. E Manuel Santiago é um desses nomes. Manuel Santiago, ele foi pintor, formado pela Escola de Belas Artes, e eu destaco que ele fazia parte do curso livre. E eu considero o curso livre uma das histórias mais belas da própria história da Academia e da Escola Nacional de Belas Artes e da Escola de Belas Artes, porque perdurou durante muito tempo. E o que era isso? Jovens talentosos que já eram artistas, eram avaliados nos ateliês, pelos mestres dos ateliês. E se eles eram aceitos, eles faziam o curso completo da escola, sem as exigências da carga teórica, da matéria realmente mais monolítica. Tanto que nós temos, por exemplo, Portinari, ele só fez até o 3º ano primário. Se fosse hoje, ele jamais poderia fazer um curso superior de arte. Mas ele foi aceito num ateliê. Então, ele sendo aceito no ateliê, ele se torna o grande pintor moderno. E Manuel Santiago foi aceito no ateliê. Ele foi do ateliê de Chambellan. Teve aulas particulares com Eliseu Visconti. E esses mestres já eram mestres que estavam trabalhando a fragmentação da pincelada, estavam trabalhando uma paleta mais clara, mais iluminada, com maior número de brilhos, e ele vai absorvendo isso. Só que, na minha opinião, ele está à frente do seu próprio tempo. Eu creio que uma das provas mais emblemáticas é quando você observa as pinturas dele do final da década de 10, em que ele já chega à abstração. Ele foi o primeiro pintor abstrato brasileiro, sem sombra de dúvida. Num momento antes da viagem do prêmio que ele recebe no Salão e que passa 5 anos na França, em Paris. Antes ele já era abstrato aqui. E mais do que isso, ele influenciou uma quantidade de artistas que tinham a sua base na pintura dele, porque ele viveu 90 anos e durante esses 90 anos ele pintou. Ele tinha um domínio de pintura. Hoje eu recebi um e-mail do José Roberto Teixeira Leite, que cumprimentava pela exposição e que dizia que ele recebeu certa vez a visita de Di Cavalcanti, José Roberto Teixeira Leite, o crítico, recebeu a visita de Di Cavalcanti e Di Cavalcanti conversou e tudo e disse, bom, eu tenho que sair mais cedo porque eu quero passar no ateliê de Manuel Santiago, para mim, o maior pintor brasileiro. Então, é o reconhecimento de um Di Cavalcanti que hoje nós colocamos. Di Cavalcanti realmente fantástico, realmente prodigioso, mas esse fantástico prodigioso, ele referencia o Manuel Santiago, na opinião de juízo dele, como o maior pintor brasileiro. E o que estava faltando era exatamente
nós trazermos dessas coleções particulares, que ficam ocultas, nos acervos escondidos daqueles que conhecem, que apreciam e que sabem o valor, mas que o público não tem acesso para ver, não tem acesso para descobrir e para ter o impacto dessas obras num tempo que foi um tempo tão recente à época, 1910, 1920, antes da Semana de 22. Antes da Semana de 22, antes da Semana de Arte Moderna, Manuel Santiago era moderno. Então isso precisa ser visto, isso precisa ser dito, mas mais do que tudo, isso precisa ser contemplado. Essa emoção da obra precisa atingir a esse público. Agora, isso tudo só teria sido possível se nós conseguíssemos, como conseguimos, o espaço do Centro Cultural dos Correios, que se sensibilizou e que entendeu essa necessidade e que abriu as portas para que nós pudéssemos montar essa exposição. E, acima de tudo, a produção da dupla, que realmente é uma dupla imbatível, que é capaz de ir em todos os lugares, cavar todos os colecionadores, em tempo recorde, porque nós tivemos muito pouco tempo para montar essa exposição, e trazer o que eu considero de melhor para que o público possa ver. Essa exposição, ela teve um conceito de apresentar a obra em alguns núcleos da produção do artista. Núcleos que não foram fases, porque são núcleos, porque eles permanecem durante a vida do artista. Por exemplo, nós temos os abstratos dele de 1917, 1919, mas nós temos abstratos dele na década de 50, em 1957. Mas nós temos naturezas mortas, nós temos marinhos, nós temos a figura humana, que ele tinha um domínio da figura humana, mas além da figura humana, o retrato, as naturezas urbanas, enfim, ele foi um pintor completo. Ele não foi um pintor que se debruçou apenas para explorar um tema. Ele foi um pintor do ar livre. E exatamente porque ele era um pintor do ar livre, ele, quando chega do Prêmio de Viagem da Europa, em 1932, ele vai para o Núcleo Bernardelli ser o grande instrutor, o grande mentor, o grande mestre do Núcleo Bernardelli, de Pansetti, de Milton da Costa, de Edson Mota, que são todos esses nomes que são referências da nossa arte brasileira. Mas quem estava ali, exatamente discutindo a questão da luz, do ar livre, porque eles eram pintores do ar livre, ninguém menos que Manuel Santiago, o grande pioneiro da arte moderna, o nosso mestre impressionista.